Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno sobre a energia da medalha milagrosa. O Bueno é sociólogo, cientista político, arquiteto, faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax há mais de 30 anos e hoje ele fala sobre a medalha milagrosa. Vamos aguardar aí o nosso querido Bueno entrar para que a gente possa estar aprendendo sobre a energia da Nossa Senhora, né, das Graças. E eu quero convidá-los a estarem conosco no dia 23, sábado, lá na Pax, 11 horas da manhã. Eu e o Bueno faremos uma vivência em ação de graças nas bênçãos dos mestres. Logo em seguida, a Marina Giglio vai fazer o ritual para causas impossíveis nas bênçãos do Satya Sai Baba, com distribuição do Vibhuti, que é aquela cinza sagrada que Sai Baba materializava quando ele estava entre nós. E depois a Marina vai estar fazendo a limpeza e a purificação nas bênçãos do caboclo Samambaia. É 1 quilo de alimento, você fica na Pax das 11 da manhã às 4 da tarde. E como no sábado, dia 23, é aniversário do nosso querido Bueno, teremos bolo a 1 hora. Vem lá cantar parabéns com a gente. Vamos celebrar a vida, família Pax, né? Depois da nossa vivência em ação de graças. Vamos fazer uma festinha. E no domingo nós teremos o ritual imperdível da prosperidade com a querida Eliana Lara, 9h30 da manhã, tá bom? Vamos dar boas-vindas aqui ao nosso querido Bueno, nesta tarde de luz. Vamos lá, Anjo, né? A trilha sonora dos cachorros está presente hoje, mas vamos lá, vamos lá. Oi, Valma. Oi, Ricardo, Alicinete, todos vocês que estão sempre aí com a gente. Tudo bem, Buenito? Tudo. E você, como Tudo está? ótimo. Vamos lá. Eu fico feliz. Já deu todos os recados? Yes, já dei. Então tá bom. Então hoje nós vamos falar sobre a medalha milagrosa. Medalha É isso, né? milagrosa, yes. É Isso, isso. né? Então, é isso. Então, antes da gente começar, a gente vai fazer a oração do Arcanjo Miguel, lembrando sempre de visualizar ele acima do querido e amado planeta Terra, bafejando de todo o seu coração e da altura do seu chakra coronário, a luz azul cobalto envolvendo todo o querido e amado planeta Terra, todos os nossos reinos, a todos os elementos elementais da natureza, a todos nós, o nosso querido e amado país, os nossos estados onde nós moramos, ou também os países onde nós estamos e gostamos de estar, porque também é a nossa casa, né? As cidades onde nós moramos, também a rua, o quarteirão e depois a nossa casa e a nossa família e todas aquelas pessoas que nós amamos para que ele sempre possa proteger e dar segurança em qualquer circunstância. Portanto, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer esta visualização pedindo ao querido e amado Arcanjo Miguel que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a nossa proteção permaneça sempre conosco e sempre, por toda a nossa existência na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias, fazendo de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar, ajudando-nos em nossos dias ruins, sejam eles materiais ou espirituais, conscientes ou inconscientes, e que nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição e a doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos nossos erros e às nossas falhas. E que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade.
e que o vosso escudo seja um anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações, fazendo de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração ela possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora, por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a medalha milagrosa. Inclusive, era para estar com ela aqui na minha mão, porque chegou essa semana. Eu ajudo algumas instituições de caridade e geralmente mando um calendário do ano que passou, algumas medalhas comemorativas de alguns santos que vêm, de algumas outras fraternidades, escolas. E eu recebi já, a semana passada, inclusive, o cartãozinho com a imagem dela e a medalhinha dourada, banhada, deve ser, ou alguma coisa assim, que está aqui comigo. Até era para estar aqui comigo, mas eu acho que cheguei muito atrasado. Eu fiquei um tempão lá no banco para tentar pegar, resgatar um cartão, e quase que fico lá, porque eu não sei onde pus o documento que eu perdi, deve estar na sua bolsa, só pode estar lá, porque eu não achei em lugar nenhum. E, de repente, eu cheguei meio que atrasado aqui, esqueci de pegar a medalha. Falando dela agora que me lembrei. That's okay. Bom, a medalha milagrosa ela foi constituída e feita em cima de Santa Catarina de Labouré. Santa Catarina de Labouré. A família da Catarina ela sempre foi uma família muito abençoada e também uma família muito religiosa, com muita fé, com muita determinação. E ela, logo cedo, ela foi colocada na companhia das filhas da caridade. Eu estou falando isso de uma França pelos idos de 1820, 1825, mais ou menos por aí, em Paris, na França. Ela que é nascida em 1806. Ela nasceu em 1806. Então, ela tinha mais ou menos já uns 20 e poucos anos. E já estava lá, e ela era conhecida muito em função da sua vidência. Ela se a gente pode chamar assim, ela era uma excepcional médium. Mas, dentro da Igreja Católica, a questão da mediunidade é vista à parte. Então, como ela tinha essas visões, e como ela via as coisas pela vidência dela, ela era sempre meio reclusa. As pessoas não aceitavam muito bem ela sempre estava meio fora de junto das outras freiras. Então, ela ficava mais ou menos isolada. Não que ela estivesse enclausurada, mas ela ficava isolada. E esse isolamento dela, por volta de mais ou menos 1830, então, por volta já dos seus 20 e poucos anos, né, que ela tinha, 24 anos mais ou menos, ela começou a ter uma visão. E ela teve 3 visões. A primeira delas foi justamente pela Virgem Maria. A Virgem Maria ficou, e sempre ficava um bom tempo, a Mãe Maria conversando com Catarina. Sempre ficava um bom tempo. Não eram visões relâmpagos. Não eram aquelas visões que a gente vê e parece que não viu, e depois você fica duvidando se você viu ou não viu. Não era nada disso. Era uma coisa onde, isoladamente, eles conversavam. E, através dessas conversas, ela acabou recebendo instruções da Mãe Maria, numa dessas aparições, né, que ela devia fazer uma medalha. Ela devia fazer uma medalha. E deu as instruções de como essa medalha deveria ser feita. Acontece que, desde a sua infância, desde quando ela se tornou noviça, porque antes de se tornar freira, ela teve que passar todo um período para se dedicar a Deus com a fé e a devoção que ela tinha
e que a família dela também tinha. E após a passagem da sua mãe para o outro plano, ela então acabou ingressando nesse convento que eu acabei de falar para vocês. E nesse convento, com essa aparição que ela teve, a Nossa Senhora pediu para ela estar cunhando uma medalha. Uhum. E disse que nas primeiras coisas que ela devia fazer, era cunhar essa medalha com muita rapidez. Aí, Catarina, que já desempenhava um papel meio fundamental na preparação e na devoção, que é todas as ordens das igrejas e tudo aquilo que tem a devoção, a energia feminina, ela parte sempre da Mãe Maria. Por isso ela é chamada de devoção mariana. Aqui na minha igreja nós temos também um templo que é consagrado, né? A nossa santa aqui, então, é um templo mariano que a gente tem aqui, que foi consagrado pelo bispo. A mesma coisa acontecia lá. Só que essa medalha, além de ser mariana, ela deveria ser, na verdade, uma identificação também da fé, não só de que a freira tinha a Nossa Senhora, mas como também daqueles que, porventura, fossem usar a medalha, né, que estariam, então, cobertas de muita proteção e que também todas as graças e benfeitorias especiais essas pessoas também iriam receber em suas vidas. Então, o que ela fez, a Catarina? Ela passou não só a sua vida dedicando-se a toda a caridade e ao serviço aos pobres, mas também ficou com essa incumbência, conforme os princípios e as ordens daquela fundação da qual ela pertencia, que era, na verdade, Vicente de Paula, a Fundação Vicente de Paula, essa incumbência de estar colocando essa medalha, vamos dizer assim, à luz, a ser feita para que todos aqueles que acreditassem na Santa ou na Virgem Maria tivessem a condição de estar usando a medalhinha. Então, naquele próprio ano de 1830, lá em Paris, recebendo essa visão da querida e amada Mãe Maria, através de uma capelinha que tinha, onde ela sempre ia no mesmo horário, para ter essa visão, ali foi dito para ela, a Catarina de Labourier, que ela devia, então, estar fazendo as medalhas. E mostrou para ela em visão, através do espaço, como se fosse uma tela, mostrou como que a medalha deveria ser feita. Não explicou propriamente a medalha e aqueles desenhos que ela estava mostrando para Catarina. Apenas disse que era para ser confeccionado daquela maneira, através de toda a devoção mariana que ela tinha, a Santa Mãe Maria estava pedindo que ela fizesse isso. Ela, então, com aquela visão surpreendente que estava ali, era a primeira visão que estava sendo colocado para ela, tá tendo um barulho estranho. Tem um jato aqui que vai subir. Pronto. Ah, tá. Através daquela fé que ela tinha, e ela falou, olha, você vai ter que fazer, você vai ter que dar um jeito nisso, e você vai ter que fazer isso rápido, você não vai poder demorar muito em atender esse meu pedido que eu estou fazendo para você, porque nós vamos ter que fazer isso. Então, manda gravar uma medalha de acordo com esse modelo, e mostrou o modelo. Todos aqueles que a usarem receberão grandes graças e eles devem usá-la em volta do pescoço, aonde todos serão abundadas pelas graças e por aqueles que a usarem com confiança, ou seja, com fé. Né? Com confiança quer dizer com fé. Diferente, por exemplo, de um escapulário. Todos nós sabemos que a diferença entre o escapulário e alguma coisa que é sagrada, como era essa medalha que estava sendo pedida para se fazer.
E durante a segunda aparição, porque depois teve uma segunda aparição, a Nossa Senhora também instrui Catarina a propagar, né, a devoção junto à medalha milagrosa. E depois eu vou explicar por que ela se torna milagrosa. Primeiro, ela é só uma medalha, aonde vai trazer proteção, aonde vai trazer abundância para todos aqueles que têm fé e têm confiança na santa. Depois, a Virgem, então, usando da sua devoção e com todas as graças especiais que todo mundo, principalmente em torno dela, sabia que ela tinha, quer dizer que a medalha ia ter uma proporção diferente dentro daquele convento de Vicentinas. Acontece que Catarina, no seu coração, e antes de colocar tudo isso para fora, como a Mãe Maria tinha pedido, pediu também, ela sentiu também que não bastava toda a devoção que ela tinha que ser também verdadeira. E o que ela fez? Ela foi perguntar e foi dizer para o seu confessor o que ela tinha visto na primeira aparição e o que tinha acontecido na segunda aparição. Então, no confessionário, para o seu confessor, ela vai e diz: olha, aconteceu isso e aconteceu aquilo. Bom, ela já era vista como uma pessoa que, além de ser evidente, as pessoas também achavam que ela tinha uma imaginação muito fértil. De cara, o confessor falou: esquece, você está variando, não é nada disso. Ela pegou, depois que o confessor dela falou aquilo para ela, em vez de seguir em frente, ela não seguiu em frente, mas também não deu um passo atrás. Ela ficou exatamente no lugar que ela estava e percebeu que ela estava fazendo uma coisa que nem a Mãe Maria aprovaria e muito menos o nosso Senhor Jesus, o Cristo, por estar tomando aquela diferença em relação à mãe. Então, o que ela faz? Ela, na verdade, ela fica sem saber, leva isso ao conhecimento do bispo de Paris. Já que o confessor não fez nada, ela chega a levar isso ao conhecimento do bispo. Nisso, todos aqueles sacerdotes maiores, e principalmente os diretores e supervisores do convento do qual ela participava, chegaram até o bispo e contaram daí para o bispo toda a história do que estava acontecendo e do que o confessor tinha feito. O bispo, naquele momento, ainda não sabia que a Mãe Maria tinha sido desagradada. E numa terceira visão, a Mãe Maria fala isso para Catarina. Fala: escuta, por que não foi feita a medalha? Ela pega, confessa o que ela fez, confessa o que ela tinha recebido do confessor, e a Mãe Maria sai da visão dela sem falar absolutamente nada. Nisso, o bispo, que está recebendo aquele pessoal, que está contando sobre a medalha, levou o esboço da medalha e ficou sabendo tudo que a medalha poderia representar, não entendeu aquilo como sendo um obstáculo. Falou: mas por que a gente não faz? As pessoas que estavam em volta do bispo ficaram todas espantadas. Como quem diz: ué, ele não vai dizer que não é para fazer nada, que é para esquecer desse assunto, que ela está variando na cabeça e que deve estar sonhando com a Mãe Maria e não está vendo nada? Muito pelo contrário, o bispo ali naquela hora, para todos que estavam envolvidos, e Catarina não estava, porque naquele momento estava com a visão da Mãe Maria, falou assim: escuta, não custa nada, vamos fazer a medalha. E fizeram, em número de aproximadamente 2.000 medalhas. 2.000 medalhas. Aí fizeram 2.000 medalhas e colocaram à prova as 2.000 medalhas, aonde
De um lado tinha alguns símbolos com M, com cruz, com coraçãozinho, e do outro lado tinha a Nossa Senhora com as mãos abaixadas e saindo raios de luz e estrelas das mãos e do coração da Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Nesse momento, aquela comissão sai de lá da onde o bispo está instalado na catedral e volta de novo lá para o convento, chama a Catarina e fala para a Catarina: Catarina, o bispo deu a permissão, nós vamos mandar cunhar 2.000 medalhas da forma como você viu, da forma como você apresentou para a gente o desenho, e nós vamos mandar executá-la. E nós vamos deixar as medalhas aqui com a gente. E todos aqueles que tiverem ou acharem que devem receber a medalha, nós vamos dar a medalha gratuitamente. Catarina, então, levou essa mensagem de novo ao confessor. Falou: olha, o bispo deixou fazer a medalha. Quando o confessor soube que deixou fazer a medalha, ele se retrata na situação que ele tinha se envolvido, dizendo que não, esquece, deixa esse negócio de lado, né? Deve ser alguma coisa, deve ter tido algum sonho que você teve, imaginou que de repente a Mãe Maria se apresentou para você. Ela falou: não, de forma nenhuma. Nós estamos atrasados. Porque como ela tinha visto em 1830 a Mãe Maria e na segunda aparição já tinha sido pedido isso, nesse intervalo levou aproximadamente, acho que, uns 2 anos para essa história terminar. E essa história só terminou em julho de 1832, quando as medalhas 2.000 foram praticamente cunhadas. Só que naquele momento em diante, a França como um todo, e boa parte da Europa, estava passando uma terrível epidemia de cólera, que chegou a levar muitas outras pessoas, e milhares de pessoas, para outros planos. E aquilo lá foi um chamamento do que ela tinha ouvido da Mãe Maria, que a medalha seria e deveria ser cunhada rapidamente, porque também serviria um propósito. Então, o que aconteceu? Eles pegaram aquelas 2.000 medalhas e começaram a distribuir as 2.000 pessoas que eles encontraram pela frente. E o que aconteceu quando as pessoas começaram a usar a medalha em volta do pescoço? Muitas das pessoas que estavam sofrendo por cólera, em primeiro lugar, começaram a sarar milagrosamente. E outras que não tinham contraído, não contraíram quem estava usando a medalha. Bom, aí virou um furdúncio, porque todo mundo queria medalha. Todo mundo queria medalha milagrosa. Todo mundo queria a medalha milagrosa. Então, até aquele momento que era a medalha da Mãe Maria, Nossa Senhora das Graças, e talvez até da questão da abundância, passou a ser a medalha milagrosa da Mãe Maria, da Nossa Senhora das Graças. Que até então era as graças, era da Nossa Senhora das Graças. Não era mais nem da Mãe Maria, mas já era a Nossa Senhora das Graças, que dava as graças para aqueles que usavam a medalha milagrosa que ela tinha mandado esculpir. Aí todos ficaram sabendo da história da Catarina de Labouré e todo mundo queria medalha. Bom, das 2.000 medalhas da Nossa Senhora das Graças e através de todas as curas milagrosas que só aumentavam e que também as pessoas eram protegidas da cólera, começou a vir gente de tudo quanto era lugar da Europa, da Espanha, de Portugal, da Alemanha, da Itália. Todo mundo começou a querer a medalha. E a medalha tinha sido feita num número muito pequeno. Por volta de 1835, já havia mais de 1 milhão de medalhas cunhadas e sendo distribuídas. E com toda a história envolvendo a medalha através de Catarina e suas visões.
sobre a Mãe Maria, que depois é revelado a ela numa terceira visão, que era, na verdade, a Nossa Senhora também das Graças. E por ocasião da passagem de Catarina para um outro plano, todas as medalhas e números que eles imaginam até agora que foram distribuídas ao redor de todo o planeta, chega a quase 3 bilhões Nossa, de medalhas. tudo isso? Que incrível. 3 bilhões Uau, de medalhas. Que começou com 2.000. Que começou com 2.000 medalhinhas. Então, chegou-se, na verdade, a 3 bilhões desde a passagem da Catarina a outros planos. De lá para cá, estima-se que em todo o planeta foram distribuídas, até o presente momento, 3 bilhões de medalhas. Então, toda a sua origem começou a partir de 1830, quando a Virgem Maria, a mãe de Jesus, apareceu a ela, a Catarina, pediu para que a medalha fosse cunhada como sendo um símbolo poderoso de graça, proteção espiritual e também a Nossa Senhora das Graças. Ali ficou instituído, então, que era uma graça que a Nossa Senhora estava ofertando a todos aqueles que tivessem a medalhinha dela e que usassem a medalhinha em volta do pescoço. Ali, então, a abundância e mais graças que, porventura, cada um tivesse pelo seu merecimento, seria bafejado e seria manifestado a essas pessoas. Então, acabou se tornando também uma prática quase que comum, enraizada nessa fé da medalha milagrosa. As instruções divinas nessas relações, a Catarina sempre foi no intuito de que a missão dela era uma missão devocional, já que a medalha tinha sido mostrado para ela, do qual ela, em cima disso, tinha uma missão. Quanto mais medalhas e quanto mais rapidamente as medalhas chegariam à popularidade, impulsionaria sobremaneira todos aqueles que estivessem usando. Não que aquilo fosse um amuleto, isso foi deixado bem claro para Catarina, e Catarina também passou a mostrar para as pessoas que aquilo não era um amuleto, né? Que aquilo, na verdade, eram umas promessas de abundâncias em graças para aqueles que usassem com devoção e também pudessem contribuir para a sua disseminação, como nós estamos fazendo agora, né? A gente está disseminando o que é medalha milagrosa. Por quê? Porque tudo isso está institucionalizado em uma data. E essa data da institucionalização, ela foi marcada como sendo 27 de novembro de 1830, que foi a primeira aparição. Então, essa data é também a data reveladora da medalha, do seu significado e do que ela mostraria para todos aqueles que fossem também fiéis à medalha milagrosa, como meio divino da intercessão e proteção da Mãe Maria, já que ela também recebe o nome de Maria das Graças, né? A Santa Maria das Graças. Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, mas também lembrando que Nossa Senhora das Graças é Maria. Isso tem que ficar fixado, que não é uma outra santa, é a mesma Maria, a mãe de Jesus, e que todos receberiam auxílio, todos receberiam proteção, todos teriam no seu momento também de auxílio
a cura se esse fosse o requisito maior. É importante lembrar também que, graças da Nossa Senhora, deseja tanto como nós todos queremos e sempre pedimos, que seja derramado sobre nós as bênçãos espirituais de pureza, vindo das nossas orações, das nossas preces, das nossas vontades, em relação aos nossos erros, portanto, arrependimentos, também as nossas perseveranças de dias melhores, depois de termos tropeçado e falhado com os nossos erros, nos colocarmos de pé e darmos continuação àquilo que, na verdade, é o fruto de todos nós nessa vida, que é a nossa iluminação e a nossa ascensão através da nossa liberdade. Portanto, dirigir as nossas preces, as nossas orações, sempre a Nossa Senhora das Graças, a Mãe Maria, nós devemos sempre estarmos aproveitando e compreendendo que Deus nos ofereceu, né, esse caminho e essa oportunidade também para que todos nós, sacramentalmente, porque já que não é um amuleto, já que não é um escapulário, a gente ter tudo que a medalha possa oferecer. Sim. E aí existe a diferença sacramental, justamente de um amuleto para um escapulário. E isso daí foi pedido pela Nossa Senhora das Graças, a Mãe Maria, para que nós tivéssemos sempre como objetivo a nossa condição de nós procurarmos sempre o Altíssimo, sempre a Deus e elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, através das nossas intenções, que serão convertidas em ações. Deixando isso bem claro, que isso pode significar também um instrumento muito eficaz que a Mãe Maria tenha nos dado naquele momento, através de como sendo ela que é mediadora do seu Filho, Mestre Jesus, o Cristo, né? Da mesma forma que ele, através de todos os seus milagres, e principalmente através da boda de Canaã, quando não se tinha vinho, ele transformou a água em vinho para que as bodas pudessem continuar. Lembrando sempre que essa coisa do vinho, ela jamais teve álcool, porque tanto o Mestre Jesus como os apóstolos, e principalmente Deus e o Criador, não querem que ninguém tenha com o álcool nenhum tipo de conflito, ou, em vez de virar uma coisa festiva, vira uma batalha naquilo que deveria ser abençoado. A gente deve sempre lembrar disso. Então, isso ficou mostrado. A medalha milagrosa, portanto, ela é sacramental e deve ser constituída através das graças que ela carrega na sua simbologia. Quem nunca viu uma medalhinha da Nossa Senhora das Graças, da Mãe Maria, do qual ela pediu a Catarina, e Catarina fez exatamente como havia sido pedido, não sei se ainda tem, mas eu me lembro que antigamente tinha um farto pratinho que ficava ali na recepção, onde as medalhinhas ficavam à disposição daqueles que gostariam de tê-las. Porque também nós sempre, quando estivemos em Paris, e sempre na visita da capela da Nossa Senhora das Graças, da Mãe Maria, a gente sempre trouxe as medalhinhas de lá. As medalhinhas não precisam ser abençoadas. Como eu acabei de dizer, elas são sacramental. É diferente de um amuleto e diferente do escapulário, aonde às vezes o próprio bispo, o próprio sacerdote tem que fazer uma bênção e uma reza naquilo que a gente vai usar em torno do pescoço. A medalhinha não é necessário fazer isso. Mas como a gente sempre adquiriu lá, pelo menos aquelas que nós usamos nas nossas correntes, sim, a gente trouxe de lá das nossas visitas. Porque o grupo da Pax, sempre que passou por Paris, nós jamais deixamos de ir até aquele lugar.
Se não me falha a memória, que eu posso estar agora também falando alguma abobrinha, mas eu acho que fica na rua do De Bar. Bac, números Rua de de Bar Bac. é uma igreja pequena, lá numa rua pequena, em Paris, e a gente tem ainda as medalhas que foram compradas lá mesmo. Então, na rua de Bac, que fica no número 140, em Paris, na França. Lembrando sempre que, porventura, alguém que esteja assistindo a nossa live, ou que está indo para Paris, ou que está indo para a Europa e quer visitar, tem que saber que ela abre de domingo a segunda, geralmente de 15 para as 8, até por volta mais ou menos de umas 12, 12h30, de domingo e segunda, fecha num determinado momento, volta às 14h30 e vai até às 19 horas. O único dia da semana que fica interruptamente aberta é de terça-feira, das 15 para as 8, então das 7h45 até as 19 horas. Fica interruptamente aberta e não fecha, né? Para nenhum descanso, para nenhuma oração e nem para ele se alimentar. O único dia é terça-feira. Todos os outros dias, de segunda a domingo, fecha num determinado horário, tem um período de descanso, depois abre e vai até às 19 horas. Só para lembrando. Algumas curiosidades. Hoje nós não tiramos o dia para estar falando sobre a capela, que também tem toda uma história envolvendo a capela, mas hoje porque hoje nós estamos falando a respeito da medalha, né? Em relação ao aniversário da medalha, que vai ser feito a semana que vem, mas e certamente na quarta-feira. Então, mas tem algumas coisas que não tem como a gente não falar. E a primeira coisa que nós devemos falar, já da primeira aparição, que foi 27 de novembro de 1830, é sobre um altar, aonde ela está, a Catarina, descansando. Eu falei descansando, hoje. porque o corpo de Catarina foi exumado, foi tirado do sepulcro e foi levado para um altar dentro da capelinha. E pasmem, a Catarina está totalmente igual quando ela era em 1830, antes dela passar em espírito dessa vida aos planos superiores de luz. Ela está intacta. Ela está intacta. Ela não tem nenhuma alteração no seu corpo e nem na sua fisionomia. Ela está numa urna totalmente de vidro, aonde todos podem ter acesso, aonde todos podem fazer as suas orações. Ela está lá exatamente como todos nós gostaríamos que estivéssemos depois de ter passado uma parte descansando. É o que parece a todos aqueles que a veem ali, né? O corpo, agora, hoje, santa, né? Catarina, foi muito em função dessa exumação e daquilo que encontraram, já totalmente sem nenhuma modificação em sua pele, em sua feição, a sua sobrancelha, ao seu nariz, a sua boca, aos seus dentes, exatamente como ela foi colocada, vestida como ela foi colocada, ela está lá sob a presença de todo o seu ser. Existem também uma outra escultura que está próxima a ela, que é também a imagem da Mãe Maria, como a Santa Catarina agora viu, que é um globo nas suas mãos, como sendo a aparição dela para o mundo, né? Ali naquela época de 1830. Então, tem algumas particularidades, né? Que a gente vê sempre um M, um V, com um crucifixo, né? Sem Jesus, cheio de coraçãozinho, cheio de outras coisas, num verso da medalha, e na frente da medalha é ela, com as suas mãos estendidas. Então, o altar principal,
que é ainda de 1856, e a obra de um escultor famoso chamado Maldinei, ali está presente um feito totalmente em mármore, que é decorado com as esculturas douradas e através dos medalhões que existem desde aquela época. E que nesse altar também tem uma imagem feita com o mesmo mármore da Nossa Senhora, em cima deste globo que agora eu estava me referindo, né? E também pisando, já essa é uma outra constituição, num outro desenho, né? Pisando em uma serpente, como a serpente fosse um produto do mal. Aquela mesma serpente que deve ter infringido a lei e ter ali instituído, né, o levado na conversa a Eva para que comesse do fruto proibido, do qual depois o Adão também entrou na jogada e nós estamos aqui nessa situação, né? A gente deve lembrar também que todas as suas mãos ali da Nossa Senhora das Graças, da Mãe Maria, são os raios coroados, como eu disse anteriormente, mas eu não disse o número de estrela, mas que são 12, que representam quase que um número mágico. Sejam eles de apóstolo, sejam eles das tribos, é um número mágico das 12 pedras preciosas que também fazem parte de toda uma ritualística e também dos 12 signos e por aí vai, já que a soma de 12, 1 mais 2, dá igual a 3, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a grande trindade que todos nós nos reverenciamos. O único elemento desse altar, ali do edifício original, de 1815, vamos colocar assim, 15 anos antes da Santa Catarina, ter visualizado a Mãe Maria, ou a Nossa Senhora das Graças, é o sacrário. Esse está lá sem nenhuma mudança. E, pô, aquilo já existe há mais de 200 anos, só para cada um ter uma ideia, mais ou menos, do que é a coisa, entendeu? E ali também é tudo ordenado em prata dourada, em forma de templo grego. E tem aquelas colunas. Então, é um negócio assim, né, de ficar com a boca aberta. Para quem nunca foi e tiver a imaginação muito boa de visualizar as coisas e ter também uma intuição muito condizente, quase todos nós temos, de visualizar um negócio assim de magnitude extraordinária, né? E ali também, lá na sua abóboda, podemos dizer assim, no seu teto, formando aquela coisa curva, nós temos ali, então, um afresco, aquilo que nós podíamos chamar de uma pintura, que no tempo antigo era chamado de um afresco, já que a tinta não tinha as qualidades que tem hoje. E, portanto, às vezes merece um retoquinho aqui, um retoquinho ali, mas sem perder a cor original e sem perder os traços daquilo que foi desenhado, que representam, então, da forma que foi passado para esses artistas, a primeira aparição da Mãe Maria, Nossa Senhora das Graças, em 1830. A Virgem ali, ela está sendo acalmada pelos anjos, já que teve um período ali nessas aparições que ela estava um pouco meio descontente, porque parecia que a medalha não ia sair. E era de uma urgência, como todos nós vimos, através da aparição da cólera, que infringiu à Europa a passagem de muitas e de muitas pessoas para outro plano de luz, que naquele momento não estavam preparadas e nem deveriam partir, que é sempre assim que acontece. E ali apresenta a Catarina toda a sua missão, do qual ela deveria desenvolver através da medalha, que se tornou uma medalha milagrosa. Tudo isso lembrando mais uma vez que nós não podemos ter superstição em relação à medalha. A medalha, volto a falar, porque é importante, sempre pedem para falar isso da medalha, né? A medalha é um
produto sacramental. Ela é um sinal da manifestação da ação divina conforme a disposição, vamos colocar assim, interior de cada um, na sua fé, na sua confiança, de receber as graças necessárias mediante o merecimento que cada um tem. Esse merecimento, ele é formado dentro de cada um de nós. Não é através da nossa imagem, do que nós achamos. Ela é